Pois bem, dando seguimento ao nosso vídeo, há uma questão. Então você se pergunta, o Evangelho não tem conotações políticas. Onde entra agora o papel do pastor nessa questão, né? Bom, é importante afirmar que o pastor, sim, é um ator político. Tem se visto muitas vezes, né? Eu na live comecei um discurso, depois não terminei, mas eu dizia que muitas vezes os nossos pastores só andam preocupados com os pecados individuais de cada membro da igreja, né? Saber do seu dízimo, suas ofertas, né? Culpá-las, julgá-los equivocadamente, e dizer que se eles não trazerem suas ofertas, seu dízimo, não serão abençoados. Enfim, você sabe, né? E muitas vezes não nos questionamos. E aqueles que não sabem sobre dízimo, mas financeiramente estão prósperos e tal. Porque você sabe muito bem que quando o assunto é prosperidade financeira, então a questão do dízimo é colocado em primeiro lugar. Ou seja, Deus, para me abençoar, ele depende do que eu dou para ele, né? Isso também é uma relação assim de patrão para trabalhador. Então não é mais a relação construída, não é mais de pai para filho, mas é de patrão para trabalhador. E assim, nem que eu fosse trabalhador, sabe? Você imagina só, você é chefe e um trabalhador vem, olha, preciso que me ajudes nisso, mas em contrapartida, toma, é um suborno, né? Então, parece que quando se ensina dessa maneira, a estimulação ao suborno a Deus. Imagina teu próprio filho. A nossa relação com o pai deve ser a relação de um pai para filho, né? Uma relação de amor. Eu não sou filho de Deus, Deus não cuida de mim por causa do que eu faço para Ele. O que eu faço para Ele é resposta do seu amor por mim. Então imagina, Deus precisa que me abençoe nessa área da minha vida e eu trago algo para, né, em contrapartida está aqui esse envelope, está aqui porque eu dou com essa motivação. O apóstolo Paulo fala que se a gente der alguma coisa sem amor, com motivações erradas, para Deus não vale. E é um momento de pararmos e refletirmos o que tem nos motivado a fazermos alguma coisa em nome de Deus. Quais são as nossas reais intenções, né? Então é assim, o pastor como ator político, é importante deixar claro que neutralidade política não existe. Neutralidade política é, na verdade, continuidade, porque se você não se pronuncia, você não fala nada, você não tem nenhum posicionamento, então você estimula a continuidade. Numa situação de injustiça, a neutralidade significa apoio ao opressor. De novo, citei Desmond Tutu. Neutralidade significa apoio ao opressor. Se você está numa sociedade onde você pode presenciar injustiça, engano, enfim, e você não tem nenhum posicionamento, então isso, na verdade, neutralidade não é neutralidade, é continuidade. Tiago 4,17. A gente lê que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então você sabe que alguma coisa não está bem e faz parecer que está bem ou simplesmente omite, então você comete erro, pecado de omissão. A função pastoral é também política, porque a função pastoral, primeiro, o pastor lida com pessoas, influencia pessoas de alguma maneira. O pastor lida com pessoas e o seu conteúdo agrega valores éticos, porque são conteúdos do Evangelho. Ele não ensina uma disciplina, um ensino técnico, né? Técnico profissional, não. A mensagem dele, o conteúdo dele, carrega consigo valores éticos, valores a favor da vida. E tudo que é valor
inclui todos, mas todos os estratos sociais, começando dos governantes até aos pequenos da sociedade, né? Aqueles que nós podemos dizer pequenos socialmente, né? Então, o Evangelho é para todos. E sim, quando ele vem para transmitir os valores do Evangelho, então toca também a forma como cada um governa. Então sim, a função pastoral tem implicações políticas. Por exemplo, quando Moisés chega a Faraó e diz assim: olha, Deus me enviou aqui para libertar o meu povo, né? Deus quer libertar o seu povo, por isso você deve deixar que eles parem de ser escravos. Deus me enviou para que o seu povo seja liberto de suas mãos, parem de ser escravos para irem adorá-lo lá do outro lado, noutra terra de Canaã. Então você tem que deixá-lo. Então foi necessário muitas pragas, mas olha só, era uma missão. Moisés tinha uma missão com um valor ético, mas para Faraó ele entendia aquilo como político. Ele entendia aquilo como uma batalha política. Uma comunidade religiosa tem sim implicações políticas, porque é lá onde as pessoas aprendem a ser cidadão. E quando o Evangelho nos ensina a ser cidadão, aí está a ser político, sim. Por exemplo, Paulo em Romanos 13 disse: respeitai as vossas autoridades, respeitai. E quando ele traz esse ensinamento, ele já está a fazer uma cidadania, ele já está a trazer sua contribuição para a sociedade. Então isso tem implicações políticas. É importante deixar claro que o papel, ou seja, a prioridade do pastor é o seu rebanho. São os membros da sua denominação religiosa, mas com uma consciência política, né? Não é um ativista, ou seja, o pastor não é um homem da política, né? Isso já é aí onde muitos se perdem, promovendo qualquer ação política dentro da sua denominação religiosa. Aí já é outro extremo. Vou ler aqui, né, algumas afirmações que eu acho muito importantes. Olha só: o compromisso prioritário dos pastores é cuidar das suas comunidades religiosas, porém com consciência política, conforme eu acabei de dizer. O discurso pastoral aponta ou deve apontar sempre para os valores do Evangelho e não políticos partidários. Nesse ponto, a comunidade agrega diversos estratos sociais, econômicos e ideológicos. Por isso, não é ético conduzir processos de apoio a candidatos ou partidos dentro da igreja local, para não constranger os eleitores e dividir a comunidade. O pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Essa ideia de dizer deve ser obedecido em tudo, não. Ainda bem que tem aqui uma vírgula, né? De acordo com não a palavra de Deus de acordo com ele, mas de acordo com a própria palavra de Deus. Então, o pastor não é oráculo, não é tudo que ele fala é para ser seguido, não. Deve ser examinado de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus, de acordo com os modos operantes, com as ações de Jesus. Nas questões político-partidárias, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como a palavra de um cidadão e não como uma profecia divina. Ok? Então, o pastor aqui não é um detentor da verdade. Então, toda a opinião, né, dele sobre a política é mesmo só sua opinião. Então, cabe eu discernir se vale a pena ou não vale. Então, o membro tem
tem sua escolha. Por exemplo, tem um ponto aqui muito interessante. O púlpito não é lugar para a política. O púlpito não é lugar para a política. Um pastor de verdade deve estar comprometido com a defesa do Estado laico. Eu vou chegar nesse ponto. Então, a minha comunidade, vamos supor, eu sou um pastor e a minha comunidade tem partidos do MPLA, da UNITA, da FENELA, APN, Casa C, enfim. E eu sou livre, né, de pregar o evangelho, mas eu não devo ser fanatizado. Por exemplo, tem pessoas que têm cartão, são mesmo ligados a um partido. Então, eu não devo deixar de falar de algo só porque tem membros que são de um partido. Ou um partido está a comportar-se mal ou está a agir não de acordo com os princípios do evangelho. Eu não posso denunciar porque senão vai achar que estou... Isso é constrangedor, né? Eu sou uma voz e falo sobre tudo e sobre todos, né? Agora na minha igreja pode entrar candidato, seria uma benção. Na minha igreja vem um candidato, vai, mas agora falar de política lá dentro, aí também é outra questão, né? Constrangedora. Então, agora, quando dentro de uma denominação religiosa, as questões políticas começam a ser motivo de divisão, aí a comunidade deixa de ser igreja. Porque, na verdade, o sangue de Jesus que nos une é maior do que qualquer candidato ou partido que nos separa. Agora, se a questão é que partido está em pecado, porque nós estamos muito habituados a denunciar pecados individuais, mas os pecados também atingem as esferas organizacionais, atingem as empresas, atingem partidos políticos, atingem organizações. Então, aí é outra discussão, né? Aí é outra discussão, saber que a organização está em pecado, mas essas questões políticas não devem separar a comunidade, porque maior é o poder do sangue de Jesus que nos une. Pois o pastor de verdade deve estar comprometido com a defesa do Estado laico. O Estado laico discute limites da autoridade do governo sobre a igreja. E a religião não deve mandar no governo, e o governo não deve usar a religião para mandar em quem quiser mandar. Então, a religião é autônoma, né? É autônoma. Essa ideia de dizer que a igreja é parceira do Estado, no sentido de que os políticos devem entrar em nossas igrejas, influenciar e mandar e corromper, né? E os pastores se deixam influenciar por isso. Nesse sentido, essa ideia não me soa bem, não me cai bem. Então, em que sentido você afirma que a igreja é parceira do Estado? Porque a igreja que apoia um determinado ato, uma determinada ação, ele também se acumplicia com os crimes partidários, sociais, corporativos, enfim. Pois cidadania é uma condição, cristão é uma opção. Eu escolho ser cristão, mas eu não escolho ser cidadão. Ser cristão é uma consciência, e o que é da consciência não deve ser decretado. Então é daí que ele sim, o Estado deve regular, mas não deve... ele deve aceitar todos,
ele deve regular todos, né? Não se pode transformar em decreto aquilo que é questão de consciência. Essa é uma questão de consciência, como já disse. Então o Estado não pode nem deve impor a fé e não pode e nem deve proibir experiências de fé. Deve cuidar e respeitar todas as experiências de fé, desde que não atropelem os valores éticos que preservam a integridade humana. Dá para entender isso? Dá para entender isso? E um pastor de verdade deve estar comprometido com a defesa da democracia, e não do autoritarismo. Não do autoritarismo. Um pastor de verdade deve zelar pelo ambiente democrático das comunidades, É isso que eu disse, que cada um deve ser livre de escolher o seu partido. O pastor pode sugerir partidos, Pode, inclusive, até denunciar. Não, eu acho que esse partido aí... Mas também isso não passa da opinião dele, É aquilo que eu disse antes. Então, mas nenhum pastor tem o direito de dizer, não, vote no partido tal, vote no partido tal, porque o voto, cada um é que tem essa liberdade de escolher. E ninguém deve ser visto com discriminação por escolher um ou outro partido, Aí é discriminação política. Então, eu quero terminar também aqui com uma frase de Martin Luther King. Sobre algumas posições, a covardia pergunta, é seguro? A conveniência pergunta, é político? A vaidade se apresenta e pergunta, é popular? Mas a consciência pergunta, está certo? E chega um momento em que devemos assumir uma posição que não é segura, nem é política, nem é popular, mas devemos fazê-lo porque a consciência nos diz que é o certo a fazer. Martin Luther King. Então, o que você acha? Você pode dizer, não, eu não posso me meter em questões políticas, porque não. Você é livre. Você é livre e sim, você tem o direito de votar. Você tem o direito de votar. E eu havia falado sobre aquela questão, Os pastores só se preocupam com pecados individuais, principalmente questões sexuais por causa da fornicação e adultério. E eu cheguei a uma conclusão, fiz um estudo, cheguei a uma conclusão de que maior parte das sínteses que a gente ouve, que jovem fulano e beltrano cometeram fornicação, estão em pecado, às vezes não é que tenham cometido fornicação, ou que houve um engano, alguém usou o outro, ou alguma coisa assim. É só que eles já são adultos, São 25, 30 anos, Tem pessoas que estão a chegar nos 40 e ainda não fizeram as cerimônias, porque absorvemos muita coisa cultural, de outras culturas sobre a questão do casamento, e parece que já está dentro da nossa mente que casamento são cerimônias, são as festas, são essas coisas, e é uma coisa assim constrangedora, porque na Bíblia ouvia-se pouco sobre isso, porque as pessoas, quando atingiam uma certa idade, por exemplo, as pessoas casavam muito cedo, 12, 15 anos, 16, mesmo nos tempos dos nossos pais, não havia muita promiscuidade sexual como hoje, não havia, porque isso já era algo que a gente entendia. Por exemplo, os pais visionários, ainda nesse tempo, já preparam seus filhos, que não tem motivo de avançar com as coisas, não tem motivo de chegar até o ponto de... Essa questão sexual era bem resolvida.
era bem resolvida. Então, às vezes eu vejo pessoas batalhando sozinhas, depois têm planos para casamento, mas de tanto estar juntos e tal, não aguentaram a química, e então envolveram-se sexualmente, mas naquele momento ninguém enganou o outro, ninguém teve simplesmente o objetivo de usar ninguém. Foi uma coisa de adultos, e como adultos sabiam o que faziam e têm metas, e no fundo o que se procura é responsabilidade, maturidade, cumplicidade e amor. Mas nós demonizamos, tem pessoas que vivem numa profunda culpa porque já passaram por isso sem antes fazer a cerimônia, enfim. Mas eu vou continuar com aquela série sobre a questão do casamento. Mas cheguei a uma conclusão que esse problema lá denominacional, sobre as sínteses, que a gente ouve muito sobre pecado sexual, tem muito mais a ver com questões econômicas, psicoeconômicas e social do país. E também maus entendidos religiosos, enfim. Então, nem sempre é falta de temor, falta de amor a Deus, não. Nem sempre. E aguarde aí que eu vou continuar nessa série, tá bom? Então, quero terminar essa série com uma oração. Deus nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, a todos que tiveram esse privilégio de estar comigo nessa reflexão. Livra-nos do medo de escolher. Livra-nos do medo de nos envolver. Livra-nos, Senhor, da covardia. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, a remover a pedra, para que os nossos Lázaros ressuscitem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma comunidade com impacto social, com impacto político. Sim, ajuda-nos a sermos uma comunidade que preocupa, sim, a estrutura política. Em nome de Jesus, dê-nos sabedoria, guia-nos no caminho da Tua verdade. Essa verdade que és Tu, Jesus. Abra nossa consciência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.